E agora, depois de ele ter detalhado todas estas coisas do Antigo Testamento e mostrado aos judeus que era importante que eles também entendessem que era extremamente necessário, tanto para judeus como para gentios, a fé em Jesus, a aceitação da fé em Cristo, o que normalmente não aconteceu. A gente nota pela história e também até os dias atuais, isso não aconteceu. Os judeus continuaram sendo contrários à igreja e a igreja se separou totalmente do movimento judaico, passando a formar uma nova religião, um novo doutrinamento, que inclusive depois veio a se denominar como Igreja Católica, ou seja, a Igreja Universal de Cristo, que posteriormente, por questões políticas, administrativas, vieram a se consolidar na Igreja Católica Romana, que inclusive a partir desses momentos, ou neste interim da história, logo depois da morte dos apóstolos, como eles mesmos afirmaram, né? Começariam a vir lobos devoradores que enganariam aos santos, que enganariam a igreja, que tomariam posse deles, mas que eles estivessem atentos. E realmente foi o que aconteceu. Pessoas que, na verdade, se fizeram superiores, se fizeram doutores, se fizeram, abrogaram para si, ou trouxeram para si próprios conceitos de administradores da igreja, de responsáveis pela igreja e de autoridade sobre a igreja. E aí começaram a formular mandamentos que anteriormente não haviam. E começou então uma trajetória de misticismo de pensamentos, né? Entre as culturas romanas, gregas, judaicas, e tudo isso veio fazer com que o doutrinamento da igreja se transformasse, fosse totalmente transformasse. Quando a gente lê os evangelhos, a gente quase que não reconhece a igreja, digamos, a igreja católica atual, porque se distanciou muito da originalidade dos evangelhos. Embora muito é pregado o evangelho, em todos os tempos sempre foi pregado, mas os conceitos evangélicos, os conceitos cristãos, se deterioraram e se transformaram em em um compêndio muito maior, em algo muito maior, em uma extensão cultural e, digamos assim, até mesmo folclórica de doutrinamentos dentro da igreja. Então, começou a mudar tudo, né? Mas o apóstolo aqui neste capítulo 12, ele começa a falar sobre como deve ser o proceder daqueles que foram transformados por Cristo, porque no capítulo 11 ele começa a dizer sobre o mistério de que os judeus realmente eles não aceitam, eles são inimigos da cruz de Cristo, mas na verdade haverá um dia no futuro em que eles vão ter a mente, vai vir à mente deles e eles vão passar a aceitar o Evangelho, eles vão passar a aceitar a Cristo, eles vão passar a aceitar o ministério de Jesus como o Messias. Eles vão se converter quando eles virem a
verdade, quando eles virem a realidade dos fatos e o desenrolar dos fatos dentro da história humana. Sim, haverá um momento em que todos eles vão se converter e vão se render a Cristo e vão conhecer o Evangelho de Jesus. Mas haverá o tempo certo, porque o tempo agora que foi deliberado por Deus é o tempo dos gentios, mas esse tempo vai ter um final, vai ter uma plenitude, vai ter uma completude, digamos assim, vai ser completo. E esse tempo, eu creio que deve estar já chegando ao final, o tempo dos gentios, o tempo quando o evangelho vai deixar de ser anunciado para então dar lugar ao reino de Cristo, porque Cristo virá e eles vão se render ao Senhor. Louvado seja Deus. E agora, como a igreja deve proceder, como que os cristãos individualmente devem proceder e como a igreja em si deve proceder. Então, aqui neste texto do capítulo 12, o apóstolo Paulo está falando, começa a falar sobre o procedimento dos cristãos, como deve ser, e também como igreja. E ele começa dizendo estas palavras maravilhosas que nós encontramos aqui a partir do versículo 1. Irmãos, pela compaixão de Deus, eu rogo que vos apresenteis ou apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, ele começa a informar que todo cristão deve preservar primeiramente o seu corpo como um oferecimento a Deus. Ou seja, é o sacrifício vivo. Não é um sacrifício morto, não é para se matar ninguém, nem para se sacrificar no sentido de se punir. Né? Sacrifício parece que se fala aí de punição, mas na verdade não é um sacrifício punitivo, mas é um sacrifício em que nós deixamos de fazer a nossa vontade e começamos a fazer a vontade de Deus. Porque, olha só, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, você quer cultuar a Deus realmente? Não é só indo na igreja, não é só indo nos cultos públicos que são realizados pelos pastores, nos templos, não. Você quer realmente agradar a Deus, você quer se apresentar a Deus, servir a Deus com alegria no seu coração, então você deve ser o próprio sacrifício, você deve ser o próprio oferecimento a Deus, você deve oferecer, você deve apresentar o seu corpo, que é agora o templo do Espírito de Deus, como o apóstolo diz em outro texto lá em Coríntios, né? Ou aos Coríntios. Porém, aqui ele fala que o corpo deve ser apresentado a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, a Deus. E esse é o nosso verdadeiro culto. O verdadeiro cultuar a Deus é através da nossa apresentação ao Senhor, da apresentação da nossa própria vida ao Senhor. Algo de mais precioso nós não podemos apresentar, porque para o cristão agora, aqueles rituais da lei, aquelas leis específicas sobre sacrifício já caíram, já não tem mais valor. Mas para o cristão agora, o que vale é o sacrifício de oferecer o seu corpo, de apresentar o seu corpo para servir a Deus e fazer a vontade dele, como um verdadeiro culto. Assim como o culto israelita era levar
um animal para ser imolado, para ser sacrificado no lugar do pecador, para a purificação dos pecados, assim agora nós mesmos nos apresentamos diante de Deus para que Ele nos use, para que Ele seja o intermediador entre nós e Deus. E nós apresentamos a Ele. Nós somos a oferta viva, nós somos o, o, o sacrifício, aquele que representa o animal, mas agora como pessoa. Nós mesmos podemos chegar a Deus, nós temos a liberdade de nos aproximar de Deus através do nosso corpo santificado. Veja que o sacrifício vivo é santo e agradável a Deus. Viu? E esse é o verdadeiro culto que nós podemos prestar ao Senhor. É claro que não é bom que nós deixemos de nos reunir, de nos confraternizar com os outros irmãos, mas não podemos esquecer deste propósito muito abrangente do cristianismo, que é se apresentar pessoalmente a Deus. Você deve se apresentar a Deus, deve se oferecer a Deus para ser usado por Ele, para ser modificado por Ele, para cumprir a vontade dele na sua vida.